Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei, vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E hoje, gente, vamos falar das 3 verdades, no livro de Salmos, capítulo 9. E o tema, do livro de Salmos, que diz assim: graças a Deus, justo juiz, o Salmo de Davi. E olha, gente, o que diz das 3 verdades dos Salmos, capítulo 9. A primeira verdade diz assim: devemos louvar a Deus por tudo o que Ele faz, Tanto como tanto Ele faz, como Ele fez, Ele faz e fazerá, porque Ele é eterno, Ele é Rei, Senhor dos Senhores. E no versículo 1 diz assim, que eu vou ler aqui: o Senhor, quero render-te graças de todo o meu coração e proclamar todas as tuas maravilhas, Ou seja, gente, Davi está nos ensinando a gente cultivar o nosso coração, rendendo graças a Ele o tempo todo, constantemente louvando Ele, constantemente como os serafins, os 4 seres viventes que eles falam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E isso, gente, nós temos que fazer isso, louvar Ele, render graças a Ele, porque no versículo capítulo 8, que Ele nos conhece nos mínimos detalhes, antes de nós sermos formados, sermos embriões, dentro, do útero da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia e nos conhece, E o Salmo de Davi quer dizer isso, que Davi nos ensina a cultivar de um coração grato, lembrando as maravilhas e as bênçãos que Deus realiza nas nossas vidas, como realizou na vida dele, Um pastor de ovelhas se tornou um rei de Israel, louvando, adorando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. E isso, gente, ele sabia constantemente que ele sim é digno de toda honra e de todo louvor. A segunda verdade é que Deus é um justo juiz. Isso está no versículo 8, que diz assim: Ele julga o mundo com justiça e governa os povos com retidão. E agora vem assim uma êntese, Como assim, Vanderlei, que as coisas estão indo de mal a pior? É determinação de Deus, é Deus, dando autoridade, não fala assim, não dando autoridade, dando, assim, a livre-arbítrio para toda a humanidade escolher, o inimigo das nossas almas ou escolher a Cristo, Mas no livro de Apocalipse relata que ele vai ter, sim, um cedro de justiça, ou seja, o governo dele não vai ser como outros governos que desde agora então, mas sim, com um cedro de justiça, retidão, vai mostrar para toda a humanidade, que aceitaram ele como o único suficiente Salvador, como é um governo exemplar, um governo de um reino exemplar, não como nesse mundo de hoje, tá bom? E isso, Salmo de Davi, ele tem isso em mente. E mesmo, quando vemos injustiça no nosso redor, podemos confiar em Deus e age com perfeita justiça e conhece todas as coisas. Apesar que as circunstâncias do nosso Brasil tá indo de mal a pior, justiça falha, governos corruptos, mas o Senhor Jesus, ele vai tomar de conta de tudo. Ele tá tomando conta de tudo, toma de conta dos nossos corações, do nosso íntimo, do nosso ser, do nosso pensamento. Mas esse pode ser até um governo exemplar humano, mas não vai ser como o governo exemplar de Cristo. Lembre-se disso, tá? Que o Jesus, ele é justo juiz e também é um justo rei, tá bom? A terceira verdade é que Deus é refúgio para os que passam por dificuldades. Olha o que está no versículo 9. Olha o que diz aqui no versículo 9. Vou ler no livro do King James. E diz assim: o Senhor é abrigo, seguro para os oprimidos, uma fortaleza nos tempos de angústia. Olha, gente, que palavra tremenda,
Ou seja, o Senhor é o nosso abrigo. Apesar que vai vir circunstâncias, vai vir tribulações, vai vir dificuldades, mas o Senhor sustenta, não deixa, né, o seu filho ali passar por desamparação, passar por vergonha, passar por até mesmo por fome. O Senhor, ele não deixa. E o Salmo de Davi, ele nos dá isso, esse versículo 9, que até mesmo nos momentos difíceis, momentos de angústia, momentos de medo, momentos de sofrimento, encontramos proteção, gente. Não tem outra circunstância. Proteção, segurança, paz, fortalecimento e principalmente a esperança no Senhor, porque com Ele nós estaremos bem do que aqui nessa terra. E a mensagem final desses capítulo 9 de Davi, que ele louva o Senhor e ele sabe que ele é o justo juiz e ele também é um Deus que nos refugia, nos dá abrigo, né, tanto nas dificuldades, nas angústias. A mensagem final diz assim: o Salmos 9 nos lembra que devemos viver com gratidão, confiança na justiça de Deus e buscar nele os nossos refúgios em tempos difíceis. Quem se lembra da fidelidade de Deus no passado encontra força para confiar nele no presente e esperar pelo futuro. O rei Davi entendia isso e sabia que também o Senhor vai governar com cedro de ferro. E esse cedro de ferro, gente, é cedro de justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá na Nova Jerusalém, ele vai governar, né, com justiça e equidade. E isso, gente, nós ansiamos, os cristãos ansiamos sobre isso. E crê nisso, que o rei Davi também, ele tinha esse desejo, apesar que ele era rei em Israel, no tempo de bonança, apesar de guerras, tinha guerra, mas ele vencia todas as guerras. Mas o Senhor estar com ele, né? Estar com ele também hoje, que está na Nova Jerusalém, na glória, né? E também nós vamos sim estar com Cristo, porque ele foi o primeiro, ele ressuscitou e ele vive conosco. Crê nisso, no nome poderoso, maravilhoso de Cristo Jesus.